Meu nome é Rica Silva e a alma vibra melhor com música. Então, boas vibrações da alma para todos vocês. Salve, salve, chais, irmãos da espiritualidade, Wagner R. Aguiar, aqui. Seja muito bem-vindo ao meu novo canal, Boas Vibrações da Alma. E a gente já começa com chave de ouro. Você já viu aí na introdução uma super entrevista exclusiva com o músico de rezo, Rica Silva. Sim, ele mesmo, muito famoso aí nas cerimônias de ayahuasca, também rapé, as medicinas da floresta de modo geral, quem aí é adepto do xamanismo. E a gente vai falar também de espiritualidade e tal, mas tem assunto para todos os gostos. Então fica aí. Como o canal é novo, mas o papo é de sempre. Não deixa de seguir o canal, clica ali para dar um joinha nesse vídeo e também compartilhar com quem você sentir no coração, ok? O Rica Silva, nesta entrevista, está falando, além de Medicinas da Floresta, fala um pouco da sua carreira, das composições. Será que ele já compôs uma música na força da ayahuasca? Ou do rapé? Então, ele vai contar isso pra gente. E outras mais desse grande músico, um verdadeiro fenômeno da música nacional. Vamos lá, então? Com vocês, Rica Silva. Salve, salve, irmãos e irmãs, salve Wagner e toda a audiência desse canal, desse conteúdo. Meu nome é Ricardo Pereira da Silva, mas hoje eu sou conhecido com o meu nome artístico, que é Rica Silva. É assim que as pessoas me encontram na internet para acessar o meu trabalho. Eu sou músico, antes de tudo, né? Eu costumo dizer que eu sou músico desde menos 2, 3 meses. Eu acredito nisso como uma coisa encurtida mesmo antes do nascimento, né? Assim como tantos outros propósitos. Eu sou formado em canto lírico pelo Conservatório de Tatuí, violão erudito. Sou bacharel em musicoterapia. E eu exerço atividade musical desde sempre, desde quando eu nasci. Na verdade, eu costumo dizer que quando eu era criança, eu queria muito me aparecer, né? Então eu fazia dublagens de grupos de rock, a minha mãe sempre me incentivou, e ela comprou um violãozinho para mim, e eu comecei a estudar violão aos 7 anos de idade. E aí eu não parei, né? Na verdade, eu acho que até tentei, porque no começo é um processo um pouco árduo, assim, para a gente entender o que é a disciplina quando vai se estudar alguma coisa, seja qualquer coisa que seja, um instrumento, um idioma. E aí eu trabalhei no comércio, trabalhei em fast food, trabalhei em farmácia, trabalhei principalmente na área comercial, porque eu também fui ensinado a prover das coisas que eu queria através do meu próprio trabalho, através da minha família, a quem eu sou muito grato. Mas a música, ela nunca me abandonou e, assim, né, como anseio, como expressão, né, e depois como meio de vida, né. Então, depois de um certo tempo, eu comecei a ganhar um dinheiro com a música, né, e comecei a viver dela e pra ela e por ela. Hoje eu sou músico e eu sou rezador. Rezador é aquele que faz música de rezo, que toca música de rezo. Eu acho que tocar música de rezo, ou rezar, no caso, nesse sentido, é mais do que tocar violão e cantar. Então eu exerço um trabalho onde eu externo meus aprendizados, externo a minha espiritualidade através da música. Eu acho que isso deve ser feito por todos, não só através da música. No caso, quando eu digo todos, é usar aquilo que você tem de facilidade, de melhor, né, de habilidade, desenvolver isso e doar para o mundo e ajudar na transição desse planeta para tornar o mundo melhor através dessa sua habilidade, dessa sua facilidade. Então o que eu faço hoje, o que eu mais exerço hoje é a música de rezo, tem um trabalho autoral publicado, mas eu exerço também outros tipos de música. Eu
eu toco em eventos, toco música secular, já fiz muito, já toquei em navio de cruzeiro, já toquei muito para gringo, já toquei todo tipo de música, eu gosto de todo tipo de música. Gosto mais de rock, assim, pop rock, mas eu gosto de todo tipo de música, música regional, já toquei muito em centro de tradições gaúchas, né? Já tenho 2 álbuns nessa linha, com um grupo chamado Folclore Nativo. Já toquei muito em rodeio, já toquei muito em baile gaúcho, daí vai, por aí vai, baile sertanejo, show de rock, enfim, né? Já toquei em casamento, já toquei em funeral, já toquei, enfim, vários eventos corporativos, festas particulares, mas o rezo é uma caminhada para a vida, né? Eu não consigo, nem que eu quisesse, né? Eu respiro isso, né? Por isso que eu, como Oswaldo Montenegro, eu costumo dizer que se você quer ser músico, trabalhar com música, faça-o. Se for exclusivamente através disso, faça-o se você realmente não conseguir respirar sem isso. É um caminho bem desafiador. Eu incentivo a música, né, a produção de música, o fazer musical por todos, porque isso é benefício para a saúde. Eu digo isso como musicoterapeuta também e como rezador. Então cante, toque, mas se você for fazer profissionalmente, esteja preparado para os desafios. É isso que eu faço hoje. É o céu carregado, rajado, suspenso no ar. Ver é o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões. Então, você pode falar um pouquinho para a gente sobre as medicinas da floresta, mais especificamente? Você já compôs alguma música na força? Então, sobre as medicinas, eu sou muito grato porque, no caso da ayahuasca, sobretudo, ela mudou a minha vida, assim, eu já era músico, mas eu era cúmplice da música, né? Quando eu cantava, eu era cúmplice. Hoje, depois que eu conheci as medicinas, a medicina aflorou muito mais a minha sensibilidade e hoje eu costumo dizer que eu sou a música que eu canto, que eu toco. Não tem como ser menos, não tem como eu cantar uma música e não ser a música. Então, no momento em que eu toco, existe essa conexão. E se a conexão também existe por parte daquele que recebe, aí a coisa fica muito mais poderosa, porque é uma organicidade muito poderosa, muito intensa, né? A música, o músico, o rezador, no caso, o público, né, que recebe, a espiritualidade envolvida, tudo ali naquele momento é uma coisa só. E eu percebi isso depois que eu comecei a ter essa sensibilidade, né, a ter essa unidade depois que eu conheci as medicinas da floresta ayahuasca, sobretudo, né, o rapé e aos poucos outras. Eu nunca compus uma música na força das medicinas porque o meu processo de composição ele não é rápido, vamos dizer assim. Pode acontecer de algumas ideias virem rápidas assim. Mas geralmente eu tenho uma ideia, isso é no cognitivo, né? Talvez, claro, eu não descarto, eu acredito que haja e tem havido, né? E sempre haverá influências, né? Até porque eu musico, né, aquilo que eu aprendo, aquilo que acontece comigo, que pode ajudar outras pessoas. Então, as ideias vêm primeiro. Então, muitas ideias vieram na força da medicina, ou na força do rapé. Na força da medicina já tive ideias de, poxa, eu tenho que fazer uma música para isso. Tenho que fazer uma música para esse momento, para essa compreensão que eu tive agora. Então as ideias elas vêm de uma forma mais cognitiva, mais racional, mas depois, aliás, intuitiva, né? Porque aí eu estou sentindo tudo à flor da pele. Eu olhei para o meu violão na força da medicina e eu senti tanta gratidão pelo meu instrumento, pelo meu violão, e não só esse, mas todos os que passam pela minha vida, que passaram pela minha vida, que eu resolvi naquele momento que eu teria que fazer uma música para ele. A música nasceu não naquele momento, ela nasceu depois, onde eu sentei, onde eu caminhei. Nossa, como é que eu poderia traduzir esse sentimento, né? Então a maioria das canções elas vêm dessa forma. Então compor uma música pronta, na força, nunca aconteceu comigo. Eu sei que isso é atribuído a muitas pessoas, muitos rezadores, rezadoras, mas não é exatamente o meu caso. Vindos da mesma estrela, por diversos mundos, nos espalhamos, escutando histórias
que aprendendo tanto por diversos... Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu processo de composição. Como é? Então, como eu disse, é um processo que mistura a intuição e a razão, né? Então, eu dei o exemplo do Eu e Você Violão, mas, por exemplo, também depois, no finalzinho de um trabalho, eu percebi aquela força dando aquele abraço, né? E aí eu resolvi fazer uma canção para a força, né? E a música chama-se A Força. Em outro momento eu resolvi fazer uma outra canção para a medicina da ayahuasca, chamada Doce Vinho das Almas, que ela é mais romântica. A Força é um blues, essa canção ela tem uma comicidade, né? um toque de humor. Eu não falo da medicina, eu não falo da ayahuasca em si, ou não falo do vinho das almas, mas eu falo com ela, com a força. E ali eu decorro a minha experiência pessoal falando com ela, assim, poxa, força, você me bateu hoje, hein? Mas eu sou grato, porque você está me abraçando agora e eu compreendo a necessidade do tapinha na orelha de vez em quando, com carinho, né? Então, a ideia, ela vem nesse momento, mas depois eu sento, porque eu tenho um esquema rímico, uma forma de escrever que eu gosto muito, assim, é mais egóico, tem o meu ego na música, né? Então eu não gosto de rimas muito óbvias, eu não gosto de nada muito óbvio. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade, já me disseram, de escutar uma canção que eu publiquei, que na verdade é o Gayatri, né? Então o Gayatri ali, eu inicio com um questionamento agora para vocês. Por que a gente ouve mantras? Ou por que a gente ouve rezo? A gente quer sair de uma vibração específica, uma vibração talvez baixa, né? um sentimento denso, para elevar a nossa consciência, elevar a nossa vibração, a nossa energia. E a gente escuta música de rezo também para isso. Então o Gayatri, há milhares de anos, ele é cantado e escutado para isso. Principalmente cantado, né? Se você só escutar, tem um efeito. Se você canta junto, tem um efeito muito maior. Então ela começa num ambiente denso, num ambiente provocativo, incômodo, né? Para incomodar um pouco mesmo, para você olhar para aquilo que está te incomodando e entender que a gente pode sair do lodo. Então ela começa com uma letra em português e depois ela se torna o Gayatri. Eu convido vocês a escutarem, mas ela vai provocar um pouco no começo, né? Como músicas de cura provocam, músicas ancestrais, o Nicuim, o Anauá, dos nossos povos originários, né, que consagram na medicina, e tem esses cantos de cura, ou outros povos que têm cantos de cura, como os mantras, como os ícaros, como as orações. Então, fica o convite. E eu tive essa ideia cognitiva, né? Ela passa pelo meu cognitivo, passa pela intenção, pela experiência, daí vai para o cérebro racional, e depois eu misturo os dois. E não nego que haja recebimentos, não nego que haja influências, mas eu sou parceiro dessa composição. Até porque esse recebimento pode vir até do meu próprio eu superior. Eu acredito que a gente receba, assim, a gente seja guiado, assim, mas a gente tem responsabilidade também em tudo que a gente faz, inclusive nas composições. Aquele que adormece, se aborrece, como o sol com a chuva. Ele turva os olhos quando abre a janela, o acordado agradece. O tom escolhido para cada canção, ele tem a ver com a vibração que você quer passar, com a energia que você quer passar através das suas composições? Existe uma teoria, existem frentes de estudo que trazem informações a respeito das vibrações, das frequências, tal. Eu acredito que haja realmente isso, eu acho que é muito importante, até porque o nosso corpo, ele também vibra numa frequência, e a gente, quando atinge a mesma frequência e convida para elevar, isso funciona tudo isso funciona, né? A afinação 4-3-2, essas coisas todas. Mas eu não me baseio nisso para fazer o meu trabalho. Então eu não penso na tonalidade especificamente, falando, não, vou fazer essa música em Mi maior, porque o Mi maior tem uma frequência do chakra tal, enfim. Não é isso que guia, que norteia o meu trabalho. Existe sim um critério de tonalidade quando eu quero uma questão estética, mas não a vibração em si, né?
é a questão estética. Então, a Canção Azul, por exemplo, eu vou falando o nome das minhas músicas, vocês estão escutando. A Canção Azul é uma canção que eu fiz para São Miguel. E eu tive influências durante toda a minha vida, né? Influências musicais, como todos nós temos. E eu escutei uma canção do Lex Van Sommeren que chama Cascade. Ele apresenta um tema, é uma música instrumental. Então a flauta, ela toca um tema, né? Uma frase musical ali, melódica. E depois um grupo de cordas, né? de violinos, acho que é violinos, eles repetem esse tema. E aí fica, né? Ela toca e tem um eco. Aí depois ela toca o mesmo tema numa outra tonalidade. Ela sobe a tonalidade e aí também as cordas respondem. E depois ela sobe de novo. É um pouco distante, não é próximo às tonalidades, né? Então vai dando nova cor, um novo brilho para esse tema. E aí eu fiz a minha canção, a Canção Azul, que eu publiquei, que é para São Miguel. Ela é mântrica, ou seja, de repetição, só que ela tem esse caráter de alteração de tonalidades. São 3 tonalidades, depois eu repito as 3, e repito, e vou colocando outras vozes, outros elementos. É muito interessante, porque fica mântrico e vai crescendo, ela vai ganhando brilho, ela vai ganhando a cor azul. Cada vez que se canta, cada vez que se repete, ela vai ganhando elementos vocais e até instrumentais, né? Então, fica um exemplo, né, de uma composição onde eu quis trabalhar com tonalidades, mas é uma questão estética. Escutem a Canção Azul. Você é formado em musicoterapia. Qual a diferença da musicoterapia e a música de rezo? O que é a música de rezo? A música de rezo, ela tem um caráter artístico, né? Tem a estética, né? Tem a preocupação com a rima, tem a preocupação com a melodia, com o ritmo. Ela é música, é um gênero de música, mas do ponto de vista artístico, a gente pensa no ritmo, na melodia, na harmonia, nos elementos da música, no timbre, né, dos elementos do som, numa questão estética. Ainda há também uma questão estética envolvida, mas eu acho que o que mais caracteriza a música de rezo não é a levada, não é a melodia, não é necessariamente isso. O que mais caracteriza a música de rezo é a mensagem. Né? Por isso que a música de rezo é tão democrática. Então eu tenho um álbum, A Força, que é um blues, e tem uma música Voz e Violão, que é uma música que eu fiz pro meu violão, e tem uma música que eu fiz pra minha mãe. E sorri pra mim, mãe que me leva nos braços e me põe nos laços de um amor sem fim. Mãe que me conta uma história agora. No meu portfólio das streams, das músicas que eu tenho publicadas, tenho canções católicas, no meu canal tem pontos de Umbanda, tem hinos do Santo Daime, isso tudo é rezo, porque é música para os nossos altares, internos e externos, para aquilo que para nós é sagrado. Então, e é uma música também de autoconhecimento, né? É uma música para a gente observar questões internas, não é só para a gente olhar para fora, é um convite sempre para olhar para dentro. Isso é música de rezo. A musicoterapia, ela não é necessariamente artística, ela se vale da arte, porque ela acaba sendo também uma medicina, mas ela pode ser mais clínica. Ela é clínica, na verdade. E ela tem estratégias específicas para cada pessoa, porque ela é clínica. A musicoterapia é uma terapia da área da saúde. E ela é utilizada também para melhorar a qualidade de vida das pessoas, assim como a música de rezo. Mas a musicoterapia, ela se vale de qualquer música, né? Ela pode se utilizar de qualquer música, qualquer tipo de música, e até mais do que a música em si, qualquer elemento do universo sonoro. Ela se vale do universo sonoro e muito também, não só ela em si, não só o elemento sonoro em si ou a música em si.
ela se utiliza de experiências com aquele elemento sonoro, experiências com aquela canção, com aquela música instrumental. Então a gente utiliza a música não como finalidade, a finalidade não é fazer música, a finalidade é melhorar a qualidade de vida, e tendo a música ou os elementos do som ou da música como meio para a melhoria de qualidade de vida. Então, numa sessão de musicoterapia, a gente vai usar esses elementos, a música ou os elementos sonoros, né? Uma percussão, um som de um trem, som de um avião, som da água, ou qualquer que seja, de acordo com a estratégia, para acessar conteúdos do inconsciente ou para desenvolver meios de comunicação com crianças, adolescentes, adultos, ou autoconhecimento também, mas de uma forma mais psicoterapêutica, falando assim, né, vamos dizer. Mas ela se vale de estratégias específicas. Então eu estou com uma pessoa, com um indivíduo que tem uma dor, que tem uma dor num sentido mais amplo, né? Uma demanda, né? Um problema de comunicação, um problema emocional, um trauma, ou um problema de locomoção, um problema motor do corpo, e aí eu utilizo da música ou dos elementos sonoros para trabalhar isso e para desenvolver isso, para solucionar e melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Basicamente essa é a diferença, não sei se deu para entender, mas é isso. Para exercer a musicoterapia, precisa ser um musicoterapeuta formado numa graduação ou numa pós-graduação, porque há muitos elementos científicos envolvidos, né? Da psicologia, da fisiologia, do conhecimento do corpo humano, do conhecimento das patologias. Então, exige um estudo mais objetivo, né? Apesar das subjetividades envolvidas também, porque aí cada um é um universo. Né? Aí a pessoa tem uma experiência com uma música que, sei lá, é um funk. Aí não há julgamento de gênero ou de tempo da música, ou a pessoa tem uma história com uma versão de uma música que foi feita em formato de rap, ou de reggae, ou de lambada, e a gente se utiliza desses ritmos se for necessário, porque tem a ver com a pessoa, e aí a gente vai cavando e vai desenvolvendo. Agora uma curiosidade interessante. Como foi o seu chamado para a música de rezo? Então, desde menino eu componho música. Menina, aos 11, 12 anos de idade. A minha música, tem uma música minha, eu vou fazendo propaganda aqui. Tenho uma música minha chamada Mãe, que eu compus com 14 anos de idade. Então, já desde os 12, 11, eu queria fazer música. Aquela música para aquela menininha que eu estava apaixonado, aquela música para os meus amigos que estão indo embora, uma música para minha mãe. Então, assim, eu sempre compus. E o mais louco, o mais interessante é que eu sempre... Por isso que eu acho que é uma coisa que veio já do berço ou do útero, né? Ou da espiritualidade. Antes de eu nascer já veio um propósito para eu fazer música e fazer música falando dos meus aprendizados, dos meus sentimentos, não só das menininhas, né? Mas falando sobre a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o ambiente e como é que a gente pode melhorar o ambiente, melhorar a nós mesmos, né? E melhorar a nossa relação com o próximo. E eu sempre escrevi canções desse tipo, e aí eu sempre fui questionado também, sabe? Na minha época de adolescência e início de fase adulta, eu falei assim, mas que tipo de música você faz? E eu não sabia responder, eu falei assim, deve ser uma MPB, né? Alguma coisa assim. Tá, mas aí ficavam questionando, tem que ter um rótulo, sabe? Parece que tem que ter um negócio. E aí eu ficava me abaixando, sabe? Putz, se eu baixar aqui, ó, eu vou caber aqui na prateleira do cantores gospel. Se eu abaixar aqui, pô, eu entro na MPB, ó, aqui, isso aqui. Mas daí eu vou gravar um blues, um rock, eu vou gravar um reggae, uma coisa que eu gosto tanto, mas aí eu vou deixar de ser aquilo. Nossa, isso dá uma preguiça, sabe? Mas foi importante viver isso e entender o valor da liberdade, né? Quando a gente solta, não, eu falo assim, não, eu faço música, a minha música... E aí eu encontrei, né, as medicinas através de uma indicação, e existe uma cultura, né, em torno das medicinas
que aos poucos está furando a bolha das medicinas. Então eu consagrei a ayahuasca e eu comecei a ouvir o que se escuta quando se consagra a ayahuasca, né? Canções de cura, mantras, os rezos que já existiam. Isso foi em 2011 que eu comecei a consagrar. E aí eu descobri que tem então um grupo que eu posso fazer parte, né? Aí eu descobri um rótulo. Apesar de eu não gostar muito desse termo, mas que legal, eu me encaixo nesse grupo. E eu descobri que esse grupo é completamente livre, né? O mais legal é a democracia que tem na música de rezo. Eu posso fazer qualquer ritmo, mas eu estou cantando ainda para o meu altar, para o meu coração, para ajudar as pessoas através das minhas experiências que eu musico. Então, eu comecei a escutar outros compositores que estavam nesse contexto, e um grande rezador chamado Ale de Maria, ele me convidou para fazer parte de um movimento musical, um movimento digital, para ampliar essa música, para que ela furasse a bolha, né? E aí dentro desse movimento tinham evangélicos, tinham bandistas, tinham católicos, e aí eu achei aquilo maravilhoso e me senti completamente honrado, e me sinto até hoje, apesar do movimento Canarinho Branco oficialmente, não é que ele não exista, mas ele ganhou, né, outros ares, né? A música porque era para promover a música de rezo, para consolidar a música de rezo. Ela tem se consolidando, ela tem se consolidado, né, cada vez mais, apesar de ser um nicho relativamente pequeno, não dá para comparar com pagode, por exemplo, mas o nosso grupo está crescendo, né? As pessoas que escutam essa música estão vindo cada vez mais para o nosso grupo. Então, foi assim que eu entrei, através das medicinas e do convite formal do Ale, e uma grande parte do público dele acabou me conhecendo. E aí eu também tive contato com outros rezadores, com outros grupos que tanto me influenciaram, né, no início da minha caminhada de autoconhecimento, né, e eu que já trazia tantas influências, porque eu já tinha tocado de tudo, né, até 2011, eu continuo tocando de tudo, e trago isso também para o rezo, e levo o rezo também para o mundo na medida do possível. Avise humano, um muçulmano, ateu, o cristão e o judeu, e os filhos do Irineu. Agora um pouquinho de polêmica. E as músicas feitas com o apoio das IAs, as inteligências artificiais? O que você pensa sobre isso? Esse é um assunto que causa muita polêmica, né? A produção de música por inteligência artificial, ou a produção de quase tudo hoje em dia do meio artístico por inteligência artificial, designs, né? Produções gráficas e produções musicais, né? Não acredito que eu não vejo isso como uma produção intelectual, como sempre foi vista a arte, né? Não é uma produção intelectual, é uma produção digital, mas o consumo ele se dá da mesma forma, né? Existem várias perspectivas para a gente analisar isso, e da perspectiva artística eu acho um pouco pobre, porque, volto a dizer, não é uma produção intelectual. Mas aí, se for falar de produção artística pobre, a gente vai entrar num mérito assim, do que é bom, do que é bonito, do que não é, do que serve. E às vezes uma música produzida por inteligência artificial pode fazer parte de um momento significativo da pessoa. Ela pode escutar uma mensagem que ela precisa escutar. Porque foi feito um prompt ali, eu falei assim, eu quero uma música que fale disso, e contando uma história assim, assim, assado. E aí isso torna mais acessível para a pessoa poder traduzir um sentimento. E eu acho isso ótimo. O consumo das músicas, aí a gente pode entrar também numa perspectiva espiritual, energética, né? Como é que isso é recebido pela nossa mente, pelo nosso coração e pelo nosso corpo. Tem pessoas que dizem que não se identificam de maneira nenhuma, porque aquilo não foi produzido por um ser humano, foi produzido por uma máquina. Aquilo que está sendo dito é verdade, de um ponto de vista cognitivo, de um ponto de vista racional, aquilo é uma verdade. Se o cara faz uma música para Nossa Senhora,
Aparecida utilizando a inteligência artificial, ele colocou um prompt ali que a inteligência vai obedecer e vai dizer: Nossa Senhora Aparecida, eu te amo, você é a luz da minha vida, meu guia. Tá. Aí a pessoa que escutar aquilo, ela pode receber aquela mensagem primeiro de um ponto de vista cognitivo, mas o intuitivo vai entrar e ela vai ser beneficiada por isso, né? Algumas pessoas, elas não vão receber isso da mesma forma. Então isso é subjetivo, né? Do ponto de vista comercial, eu acho que a música produzida por inteligência artificial, ela poderia ter um outro tipo de receita ou de remuneração. Não sei, é uma possibilidade que eu pensei agora, juro pra vocês, mas eu vi pessoas na internet que fazem músicas toda semana e publicam. A pessoa não sabe nada de música, não estudou nada de música, mas ela consegue traduzir um sentimento através dessa ferramenta, né? E assim, eu não me preocupo exatamente com a ocupação dessas pessoas naquilo que eu faço. Eu sou compositor e eu tenho uma identidade, eu tenho uma forma de escrever música. Isso tem o meu carimbo, né? Da mesma forma que a inteligência artificial também tem um carimbinho ali. Eu consigo identificar, antes eu não conseguia, mas eu consigo identificar hoje uma música produzida por inteligência artificial e eu não julgo, eu só identifico. Beleza, é IA, tudo bem. E eu até aprecio a musicalidade. Do ponto de vista, volto a dizer, comercial, a música, a inteligência artificial, de uma forma geral, ela se utiliza de identidades musicais de pessoas reais. Onde é que ela arruma toda essa informação, né? Onde é que o ChatGPT arruma toda essa informação? É a gente que dá 24 horas essa informação através do Google, do Instagram, do Facebook, do YouTube. Ela vai coletando tudo isso e a gente está dando munição para ela. A gente está dando conteúdo para ela traduzir isso para alguém que pede através de um prompt. E quando a ferramenta ela acessa essa identidade, esse conteúdo, ela acessa gratuitamente. Eu acho que isso talvez não seja, vamos dizer assim, muito justo, né? Porque quando você está pedindo pro Suno fazer uma música para você com uma identidade, eu quero que você faça um reggae no estilo original, no estilo raiz, que fale sobre o uso da cannabis, uso da maconha, uso do, enfim, ou quero que você fale de já ou uso medicinal da cannabis. Aí ela vai lá num banco que ela tem de artistas reais, que ela viu, que ela sugou, que ela estudou, e ela tem ali, e ela vai sugar daquilo e vai te dar aquilo. Mas o artista real de quem ela pegou, ele não está sendo remunerado por isso, né? Ele não está tendo nenhum retorno disso. Então acho que isso não está equilibrado desse ponto de vista, né? Mas eu não me preocupo muito, porque eu acredito que está tudo certo. Não esquento a minha cabeça, porque o Rica Silva é o Rica Silva. Eu acho que uma inteligência artificial, por mais que ela tente copiar o Rica Silva, ela não vai trazer o Rica Silva para tocar no meu teatro aqui da minha cidade. Ela não vai fazer isso, né? Para ter o Rica Silva e para ter o humor, a leveza ou a identidade sonora do Rica Silva, pessoalmente, só vou poder ter trazendo o Rica Silva aqui para falar sobre a vida dele, para tirar uma foto comigo, enfim, né? Para conversar, para saber a opinião dele sobre determinado assunto, como eu estou dizendo para vocês agora. Assim como qualquer outro artista. Então, quando eu vejo as publicações de música com IA, eu penso, nossa, dá até vontade de comentar. Eu penso assim, porque eu sou debochado, né? Então, assim, eu não vejo a hora de escutar esses caras tocando ao vivo, porque eu sei que isso nunca vai acontecer, né? E o ao vivo, a gente publica disco, a gente publica álbum, publica single, para poder tocar ao vivo para as pessoas. Porque a remuneração dos discos, da venda de músicas para as plataformas, ela é ínfima comparado com o valor de um show, com o valor até de uma composição, ou até da presença, né? De uma serenata, de uma cerimônia, né?
acho que não é daí que a gente tira necessariamente, ou a princípio, o nosso ganha-pão, né, o artista em geral. Então, eu acho que o ao vivo ninguém vai fazer igual, ninguém não vai ter como oferecer isso. O que você acha da espiritualidade através da ayahuasca ou do rapé, ou outra medicina da floresta? Bom, eu acredito que são ferramentas concedidas pela espiritualidade para que a gente possa evoluir, para que a gente possa conhecer a nós mesmos, né? Existem outras ferramentas desenvolvidas, como a psicologia, como a meditação, ou uma aula de yoga, ou o exercício físico, são ferramentas de autoconhecimento, né? A ayahuasca, no caso, ela é uma ferramenta radical, né? Se você tomar um cálice de ayahuasca, ela não vai te dar muita opção, assim, ela vai dar aquilo que você precisa, lógico, com responsabilidade daquele que serve, sempre. Se a pessoa que está servindo ela tem respeito pelas medicinas e tem respeito pelas pessoas, a ayahuasca vai devolver esse respeito, esse amor, esse carinho, esse cuidado. E se for preciso dar um tapinha na orelha, ela vai dar e vai mostrar aquilo que a gente precisa para evoluir, né? Ela vai mostrar, ela não vai trilhar o caminho de ninguém. É a gente que tem que escolher, a gente tem que fazer por nós mesmos. Então eu acho que eu costumo dizer que a ayahuasca é um catalisador de processos de despertar, né? Eu acredito que a gente pode despertar e viver melhor com compreensões que a psicologia pode trazer, que a psicanálise pode trazer, mas isso pode levar um tempo muito maior do que uma noite com as medicinas, com a ayahuasca, né? Mas eu digo, ela é radical. Depois que você consagra o copo, não tem o que fazer, é fisiológico. É como uma vez eu vi o Takan dizendo, assim, é igual você entrar num avião, né? Depois que você entrou no avião e o avião decolou, você não vai ter como descer do avião até que ele pouse, né? Então, consagrou a ayahuasca, relaxa e não tem muito o que fazer. A gente tem que passar por aquilo, tem que escutar o que ela tem para dizer. Talvez tenha que limpar o que ela precise tirar do nosso corpo, tirar do nosso sentimento, trazer somatizar algumas coisas para o físico. Mas, no entanto, eu acredito que eu descobri que quanto mais se consagra, quanto mais se bebe ayahuasca, menos se precisa. Eu digo isso através dos anos, né? Então a gente vai ficando eu acredito que a gente vai ficando cada vez mais sensível, fisiologicamente, emocionalmente, psicologicamente, a gente vai ficando mais sensível porque a gente vai aprendendo as coisas e a gente vai também se tornando ferramentas mais desenvolvidas, nós mesmos, né? E quando a gente recebe a medicina ayahuasca, ela vai encontrar alguém diferente, alguém que já aprendeu alguma coisa, e aí o ensino, isso lógico, se aprendeu e se mudou, né? E na medida em que se muda, a medicina tem aonde cavar, tem aonde... então já que você sabe disso, então vou mostrar para você isso agora. Eu acredito que toda vez que se consagra a ayahuasca é a primeira vez. E eu acredito também, como eu disse, né? A gente vai ficando mais sensível e no decorrer dos anos, talvez a gente passe a consagrar menos. Hoje em dia eu mesmo, eu consagro... Quando eu consagro um fiozinho quando eu vou tocar. É muito difícil eu ir tomar ayahuasca assim, uma dose. Eu consagro quando eu vou tocar e consagro um pouco. Assim. Se tornou cada vez mais difícil eu consagrar ayahuasca para fazer um trabalho interno, apesar de às vezes se fazer necessário. Mas a música hoje em dia ela tem feito muito por mim e eu sou grato. E ela tem feito muito por mim porque a ayahuasca me mostrou que pode fazer. Músicas de ponto de umbanda, elas são mais fáceis de tocar? A música da Umbanda ela é uma música super fácil de ser tocada, ela é meio lúdica, né? Assim como as músicas tradicionais, a maioria das músicas mais tradicionais, canções de roda, ciranda, canções folclóricas,
os próprios hinos do Santo Daime, né, os mais antigos, né, e a música, os pontos de Umbanda são canções fáceis de serem tocadas. Elas têm essa ludicidade, tanto na melodia quanto na harmonia. Eu acho que isso tem uma estratégia de fácil penetração no nosso consciente, nosso inconsciente, né? Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Você consegue tocar essa canção, por exemplo, com 2 acordes. Se você quiser incrementar um pouco, você pode colocar 3. Aí, lógico, na medida da sua leitura, né, da sua forma, da sua bagagem, das suas influências, você pode incrementar muito mais. Mas a essência da música, ela é pura simplicidade, né? Dá para você fazer essa canção, dá para você tocar essa canção com 2 acordes ou com 5, com 6. Né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírios para enfeitar o seu congá. Uma outra forma. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírios para enfeitar o seu congá. É outra coisa, né? Você percebe que a melodia, ela não mudou. O que eu tô cantando, né? A melodia é o que eu tô cantando e a harmonia é o que eu tô tocando nesse caso. Então eu mudei completamente o que eu fiz no violão, mas a melodia permanece a mesma. Então, são canções fáceis de serem tocadas. Eu acho que isso ajuda muito na penetração, na fruição. E eu toco, sim, canções da Umbanda, os pontos de Umbanda nas cerimônias, às vezes nos shows. E eu cheguei a tocar, inclusive, num bar que eu toquei aqui em Florianópolis, que eu estava tocando num bar num desses sábados à noite, uma sexta-feira que eu estava tocando, porque eu ainda faço esse trabalho secular. E aí eu toquei uma sequência de pontos de Umbanda, assim, o pessoal adorou, sabe? Foi bem legal. Tá, então você viu a primeira parte da entrevista com o super músico de rezo Rica Silva, o verdadeiro fenômeno das cerimônias de ayahuasca. Gostou? Curtiu? Então, se você não curtiu ainda, curte esse vídeo, ativa o sininho para, além, é claro, de se inscrever. Fica ligado que logo mais tem a parte 2. Abraço. Arro, Rauch, Axé.